Tá dando erro aqui. Olá, muito boa tarde. Começamos aqui mais um programa do Outras Palavras TV, aquele programa quase diário que você já está se acostumando, que trata com mais profundidade temas relacionados ao nosso dia a dia, sem aquela pressa das redes sociais que você vê ali, tá a notícia, a informação passando e nem sempre tem a possibilidade de refletir. A gente quer analisar esses fatos, quer analisar esses temas e trazer mais profundidade para você. E hoje comigo aqui nos estúdios do Outras Palavras TV temos Raíssa Pacheco, ela que é do Outras Palavras e também coordenadora do Outros 500. Tudo bom, Raíssa? Tudo bem, boa tarde. E aí, hoje, essa tarde com Glauco, Jones. É isso, Raíssa. Antes de passar aqui para o nosso entrevistado, Raíssa, explica um pouquinho aqui para quem está sintonizando Outras Palavras TV o que é o Outros 500. Então, gente, o Outros 500 é o nosso programa de autofinanciamento colaborativo. É através dele que a gente financia o jornalismo do Outras Palavras, o jornalismo do Outra Saúde e também através dele, nossos apoiadores, eles podem concorrer a prêmios semanais, semanalmente a sorteios e também descontos exclusivos com os nossos parceiros. Dá uma olhadinha lá no nosso site, no nosso Apoia-se, Outras Palavras e junte-se ao Outros 500. É isso, fica a dica. E agora a gente apresenta o nosso entrevistado que vai conversar conosco aqui hoje, o historiador, professor, educador popular, youtuber, podcaster, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Jones Manuel. Tudo bom, Jones? Olá, isso. Olá, Glauco. Boa tarde para todo mundo do Outras Palavras que está acompanhando agora e que vai acompanhar depois. É um prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso em conversar com você, o Jones, que lançou aqui o livro Pátria Socialista ou Morte, que você vê. Aqui ele foi lançado no ano passado, organizado por ele, pelo Gabriel Landi. E, Jones, primeiro, como esse vai ser o nosso tema central aqui, a obra que você organizou, queria que você falasse a respeito de como surgiu a motivação para fazer essa obra. É uma obra que é o terceiro livro da coleção Quebrando as Correntes. Então, queria que você falasse um pouco sobre a coleção e sobre também esse livro especificamente e a importância de discuti-lo no cenário atual aqui do Brasil. Perfeito. Veja, a ideia da coleção surgiu numa mesa de bar lá na Santa Cecília, né? Foi o aniversário Marx da Boitempo de 2019. Eu participei de uma mesa junto com outros youtubers e comunicadores marxistas. Já estava lá eu, Humberto Matos, Sabrina Fernandes, Larissa, do Revolution, e Débora Baldin. E aí o pessoal da Autonomia Literária, o Cauê e o André Takahashi assistiram a mesa, depois a gente saiu para tomar uma cerveja. Eu já conhecia mais ou menos o Takahashi. A gente tinha amigos em comum e foi todo mundo pro bar, uma cerveja. E lá a gente estava comentando como o mercado editorial brasileiro dava pouca atenção à produção marxista fora dos centros hegemônicos do capitalismo, né? Principalmente a produção marxista fora da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Como era muito raro você achar produções marxistas, traduções que circulassem no Brasil de autores e autoras da Bolívia, do Equador, do Peru, dos países africanos, da Ásia, do Oriente Médio e tal. E aí, nessa conversa, o Takahashi fez a proposta, topa organizar um livro sobre marxistas africanos. Aí tava eu e o Lande, a gente falou, a gente topa. Para quando? Ele falou, para lançar na Flipei. Quando é a Flipei? Daqui a 1 mês e meio. Você tem 1 mês e meio para organizar o livro. E aí, nessa época, eu estava morando em Petrolina, dando aula numa escola da Polícia Militar do Governo Estadual da Bahia. E aí eu já voltei para Petrolina, estudando, me preparando para selecionar os textos e fazer o prefácio, né? Eu e Lande, a gente topou a missão, o Revolução Africana. Foi lançado na Flipei em 2019. A primeira edição saiu com alguns errinhos, alguns problemas de tradução e de diagramação, mas na segunda edição a gente já corrigiu. O livro foi um sucesso. Já na virada de 2019 para 2020, o livro já tinha vendido 5.000 cópias, que para o mercado editorial brasileiro é um negócio fantástico, porque a tiragem média no mercado editorial brasileiro é 500 cópias de livro. Então o livro vendeu 500 vezes mais, circulou muito, né, no mundo do rap, do hip hop, que me deixou muito feliz, porque eu cresci
ouvindo rap, sou fã, então o livro parou na mão do Emicida, do Rashid, do Dom L, de uma galera do rap, parou também na mão do Caetano Veloso, que ajudou a dar uma publicidade significativa também para a obra, e aí a gente decide dar continuidade, né? O segundo livro foi o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, em que a gente traduz escritos inéditos em português dos Panteras Negras, mas não só, tinha um conjunto também de outras organizações revolucionárias de minorias raciais, que era pouco conhecido, né, como Jovens Lordes, Movimento Indígena, Movimento do Poder Amarelo, dos imigrantes asiáticos, e por aí vai. O livro também foi um sucesso, e agora a gente chega no terceiro volume da coleção, Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho, em que a gente tenta dar um panorama geral do debate estratégico revolucionário sobre o caráter da revolução na América Latina e no Caribe. Para organizar esse livro, a gente teve um problema, que é a culpa do capitalismo independente e de ter um governo que eu classifico como neoliberal. Qual é o problema? O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de celulose, né? Matéria-prima para fazer o papel. A Suzano, que é uma empresa brasileira, entre aspas, já é a maior produtora do mundo de celulose. Mas o Brasil exporta basicamente 90% da celulose que produz, e não existe nenhuma política governamental para dar um limite à exportação da celulose produzida, além dos danos ambientais que causa a produção de eucalipto, né? Algo a se pontuar. Dessa forma, o preço do mercado, o preço do papel no mercado brasileiro está um absurdo. Né? Assim, ano passado subiu 30%, pra vocês terem uma ideia. Se mal me falha a memória, acho que a inflação ano passado foi em torno de 4% a 5%, alguma coisa assim. O preço do papel em um ano subiu 30%. Então a gente tem uma ideia de fazer um livro muito maior, com muito mais autores e autoras e temáticas, mas não deu por causa do preço do papel, né? O livro está R$ 80 a contragosto da gente, a gente queria manter na faixa histórica de preço dos livros da coleção, que é R$ 50, pensando também na acessibilidade, o maior número possível de pessoas, mas não deu. A partir dessas condições objetivas impostas pela miséria do que é viver no capitalismo independente, a gente teve que restringir muitas temáticas. Então é um livro muito completo num debate sobre estratégia, ou seja, quem é o sujeito revolucionário e qual é o caráter da revolução. Ao mesmo tempo, vários aspectos fundamentais para o marxismo latino-americano acabaram ficando de fora. Por exemplo, questão nacional e nacionalismo, questão militar, questão agrária e luta pela terra, e etc, etc. Não deu para contemplar, então a gente resolveu focar no livro, debatendo centralmente a estratégia revolucionária. Conseguiu contemplar o debate racial na América Latina, que é muito importante, colocando especialmente textos do C.L.R. James, que é famoso no Brasil pelo livro Jacobinos Negros. Conseguiu incluir também textos sobre a questão da mulher, a partir da contribuição de uma marxista argentina, e conseguiu também incluir um texto sobre a questão indígena, a partir de um artigo já clássico do Agustín Cueva, que a gente queria também colocar o René Zabaleta, o Fausto Rainaga, só que não conseguiu, porque o papel está muito caro, gente. Você aí que tem o WhatsApp do Lula, manda o WhatsApp do Lula para o governo federal fazer alguma coisa para baratear o preço do papel, que está difícil para quem lança livro. E aí também cumprindo a tradição da coleção, né? A coleção ela tem uma característica que foi impressa por mim e virou marca, que é, além dos livros, além dos textos selecionados, em sua imensa maioria inéditas, né, no Brasil, a coleção ela tem uma característica de ter um prefácio gigantesco, que é quase que um livro à parte, que dialoga com aspectos dos textos contidos na obra, mas que vai além na reflexão, que se propõe a trazer novos elementos, que é quase que uma obra por si só. E aí, nesse prefácio, eu e o Gabriel Landi, a gente escreveu, o Gabriel ficou responsável por fazer um debate sobre o etapismo na história do marxismo latino-americano, e eu fiz toda a primeira parte gigantesca, umas 40, 50 páginas, que a gente faz um debate sobre os problemas históricos do marxismo para interpretar a realidade latino-americana, o debate sobre eurocentrismo na obra de Marx e Engels, e uma parte final em que a gente faz uma reflexão sobre o que eu chamo de paradoxo do reformismo, para explicar as dificuldades históricas do movimento comunista de se consolidar enquanto sujeito hegemônico na luta de classes nos nossos países. Então, em síntese,
é isso, acho que ficou um livro muito legal. Eu gosto particularmente dos textos da Vânia Bambirra e do Rui Mauro Marini, que foram colocados na coletânea. Tem um apreço especial, porque eu acho que aquele texto da Vânia Bambirra sobre a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana é o melhor que eu já vi na minha vida, comparando essas duas revoluções paradigmáticas na América Latina, né? A Revolução Mexicana como uma revolução democrática burguesa e a Revolução Cubana como a primeira e única até agora experiência de revolução socialista vitoriosa e consolidada. Mas, de maneira geral, acho que o livro ficou muito bom, acho que é produtivo, acho que quem for folhear suas páginas vai encontrar ideias muito boas para pensar a luta de classes no Brasil e no Extra-América. Jones, antes de passar aqui a palavra para a Raíssa, queria até dar um depoimento a respeito dessa questão do papel, porque trabalhava em editora ali de revista e livros no começo dos anos 2000, e era impressionante, porque a gente tinha que ficar vendo ali na prática a variação do dólar, né, do preço do papel, porque é um produto fabricado aqui, mas como era exportado, então mais ou menos o que acontecia quando tinha política de paridade de preço do petróleo, variava o dólar, então aumentava. E tinha uma questão pior que hoje, né? Aliás, pior não, né? Piorou ainda, que era a distribuição em bancas, né, de jornal, porque você tinha duas distribuidoras nacionais, que era a Dinap e a Fernando Quinagra. Depois uma comprou a outra, que era do Grupo Abril, e aí virou um monopólio, algo pavoroso. Mas de fato a gente tem que discutir essas questões de política, tanto de papel quanto também de distribuição. Hoje banca de jornal não tem jornal, né? Banca de revista não tem revista. Mas também para ampliar o acesso das pessoas às publicações, a revistas e outros produtos, revistas, livros e outros produtos editoriais também. Jones, Raíssa, a gente vai dar um alô aqui para Daimar Stein, Alfredo Rossetti, Lucas Bastos, Dorival Guimarães, Jean Barbosa, João Gabriel, todo mundo participando aqui e dizendo, você que está acompanhando essa transmissão do Outras Palavras TV, pode participar, comente aí no chat, faça a sua pergunta. Raíssa? Boa tarde aí, pessoal que está chegando. Então, é muito legal a sua primeira exposição sobre a obra, sobre a coleção. Eu queria que tu comentasse assim, às vezes mais especificamente sobre os escritos que estão lá, que compõem a obra. Na tua opinião, por que tu acha que eles são relevantes atualmente para a luta dos povos latino-americanos e caribenhos? Assim? Pode colocar a nível mais geral ou a nível mais específico mesmo? Perfeito. Veja isso. Eu acho que eu imagino que nós três aqui temos mais ou menos a mesma faixa de idade, né? Estamos na casa dos... Fico agradecido. Pronto, 30 em alguma coisa de anos. Veja. Quando a gente estava nascendo, tinha todo um debate sobre uma crise do movimento comunista e dos partidos social-democratas tradicionais, né? E todo um debate sobre a necessidade de superar as debilidades e erros provocados por essas organizações. Isso aparece com força na cena política no maio de 68, mas se estende e ganha muita força a partir dos anos 80 e se consolida como um novo paradigma de organização coletiva dos explorados e oprimidos, com a crise do movimento comunista, fim da União Soviética, do campo socialista, a queda do Muro de Berlim, etc. Aí emergem novos sujeitos políticos com centralidade na cena, movimento ecologista, movimento feminista, movimento GLS, como se chamava inicialmente, depois virou LGBT, depois virou LGBT QIA+, etc. Um protagonismo muito grande de movimentos sociais, né? A produção sociológica dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 é toda uma apologia onipresente do movimento social, da horizontalidade, a era das multidões, sociedade em rede e esse negócio todinho. Fato concreto é que tem até um livro clássico, inclusive, que marcou época, que é Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. Olhando de hoje parece meio ridículo, mas na época fez muito sucesso. Fato concreto é que todos esses novos paradigmas, por assim dizer, todos eles deram errado, né? Assim, a esquerda comunista e a esquerda social-democrata foi superada enquanto elemento dominante, a nova esquerda assumiu a liderança praticamente no mundo inteiro, e o mundo inteiro tá uma porcaria, né? Assim, há 30, 40 anos que a gente só faz ter derrota por cima de derrota, né? Então você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que é um exemplo paradigmático, você pega os ganhos salariais da classe trabalhadora, são 30 anos seguidos de depressão salarial, de ganhos salariais.
sabe? Piora das condições de trabalho, destruição de direitos, destruição do estado de bem-estar social, precarização, terceirização, quarteirização, pejotização, uberização, tudo que você imaginar de forma de precarização do trabalho, de avanço de privatização e mercantilização da vida nos serviços públicos. Agora, nos anos mais recentes, a gente tem uma onda neofascista varrendo o mundo e que está no poder, no governo, na Argentina, que é o segundo país mais importante do ponto de vista econômico e político da América do Sul, e que, se não está no governo federal hoje, é muito forte na sociedade brasileira e comanda os 3 estados do Sudeste que compõem a maior parte do PIB brasileiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, para não falar da região sul do Brasil. Aliás, juntando região sul e região sudeste, a maior parte do PIB brasileiro está sob o comando de forças políticas de extrema-direita, né, dos governos estaduais. Então a gente tem uma premissa aqui, Raíssa, que é uma premissa de falência, viu? Falência de tudo que se propôs a ser alternativo às experiências lideradas por social-democratas e na América Latina por trabalhistas, peronistas, nacionalistas, bolivarianos, etc. Tudo que se propôs alternativo aos social-democratas e comunistas. Isso posto, a gente precisa de um momento de um debate sobre uma redefinição estratégica. Vejam, o problema da gente não é que a gente tem pouco deputado e senador. Tudo bem, tivesse mais deputado e senador, seria um pouquinho melhor, sabe? O problema da gente não é o tal do pobre de direita, esse debate meio tosco. O problema da gente não é porque a gente não sabe usar a internet, como dizem, que a esquerda se comunica mal. Todas essas questões menores são derivadas de um problema de fundo, que é um problema estratégico. Esse problema estratégico é que tudo que foi tentado nos últimos 30, 40 anos faliu, deu errado, fragorosamente. E que a principal força que lidera a esquerda brasileira, que é o PT, é uma falência histórica completa e absoluta. Se transformou numa máquina de despolitização, apassivamento das lutas sociais e um veículo de transmissão do liberalismo econômico, ainda que com viés progressista, dado que, por exemplo, nesse momento é o governo petista do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está propondo congelar a aposentadoria de 20 milhões de aposentados e aposentadas do Brasil e atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, além de estar, por exemplo, privatizando presídios, né? Com dinheiro do BNDES, a propósito. Então, veja, é isso. Temos que dar um restart, 1.0. Para dar um restart, se a gente entende que é uma falência estratégica, uma crise de estratégia, de paradigma, de estratégia, de tática, de organização, a gente precisa fazer um debate em alto nível sobre que estratégia a gente vai reconstruir para ter possibilidade não só de resistir, como avançar enquanto classe trabalhadora no Brasil. Nesse sentido, a gente decidiu que esse livro dá um foco para esse debate sobre estratégia e sujeito da revolução, que eu acho que é nesses termos que a gente precisa avançar numa reorganização política, ideológica, cultural, teórica e organizativa da esquerda brasileira. Redefinir o caráter estratégico para superar vários vícios. E aí eu vou citar telegraficamente 3, só para não tomar muito tempo na resposta. Primeiro vício, resumir a política ao eleitoral, né? No Brasil se pensa a política como começando e terminando só no momento eleitoral, quando o momento eleitoral ele deveria ser subordinado dentro de uma estratégia política. Não estou dizendo que eleição não é importante. Não estou dizendo que não é importante ter representantes. Eu mesmo gostaria muito de ser presidente da República, o bicho ia pegar. Eu já teria demitido o Campos Neto, por exemplo. Mas o eleitoral ele é subordinado ao político. Ele é um momento da luta dentro de uma estratégia política. O eleitoral não pode subordinar o político, tem que ser o contrário. O eleitoral está subordinado ao político. Esse é um elemento. O segundo elemento, a cultura política da esquerda brasileira, ela fez uma crítica, a meu ver, muito superficial ao leninismo, e na prática ela perdeu de ter bases sociais organizadas, disciplinadas, com capacidade de coordenação e planejamento para fazer frente à luta de classes. Então hoje no Brasil tem muito eleitor progressista, e tem muitas pessoas que são difusamente progressistas. O que é a pessoa difusamente progressista? Pô, a pessoa assiste uns canais marxistas no YouTube, ela lê outras palavras, ela de vez em quando vai para um protesto, vai para uma passeata, ela volta na esquerda e parou aí. A gente tem pouca militância
A gente tem poucas pessoas organizadas de maneira permanente, dedicando a sua vida a uma luta política pela transformação radical da sociedade. A gente precisa repensar os paradigmas organizativos da gente, porque essa dinâmica de reduzir o político ao eleitoral e pensar a classe trabalhadora só como eleitor passivo também deu errado. E a terceira coisa, a gente precisa parar de pensar o poder como governo. O poder político é um conceito muito mais amplo, né? O poder político tem a ver com as classes sociais que comandam os meios de produção, inclusive não só produção material, como produção também espiritual, diria Marx. E hoje a gente falaria de maneira mais adequada produção ideológica, né? Então, poder político é uma categoria muito mais ampla do que estar no governo. E estar no governo deve ser um ato para ajudar a transformar a correlação de forças para realmente conquistar o poder. A distinção entre poder e governo foi perdida, o horizonte de conquista do poder saiu de cena quase que completamente, sabe? Quase que completamente, e estar no governo se transformou num fim em si mesmo. Tanto é assim que o paradigma dominante hoje nas esquerdas faz 1000 promessas para chegar ao governo, chegando ao governo diz que não pode fazer nada por causa da correlação de forças, se tentar fazer alguma coisa o governo cai e fica na mesma mesmice para na próxima eleição refazer todas as promessas, e nessa pisadinha tá, por exemplo, no programa do PT, a democratização da mídia e a reforma tributária desde 1989, desde antes de eu nascer. Eu tô com, não parece, eu sei que eu tenho um cara de 20 anos, mas eu tô com 34. Então tá no programa do PT, já tá no 5º mandato e nunca sai de papel. Perfeito? Então, são 3 sintomas, por exemplo, muito graves do que é os defeitos estruturais das esquerdas brasileiras, que a gente precisa criar um clima político e teórico de avançar na crítica e na reformulação. E para fazer isso é indispensável um debate estratégico. E aí, na minha perspectiva, na perspectiva do Gabriel Landi, um debate sobre estratégia revolucionária, um debate sobre revolução brasileira e pátria grande socialista, a famosa Ursal, como deixou o célebre o Cabo da Ciúde. Jones, você falou da questão da organização da base trabalhadora e hoje a gente tem um cenário, né, que há muito tempo vem se agravando, de precarização do trabalho no Brasil, com boa parte, quase metade do mercado sendo informal e entre os trabalhadores formais, inclusive ou considerados formalizados, nós temos aí uma infinidade de pessoas que são MEIs, né, empreendedoras, entre aspas, e também trabalhadores, categorias, por exemplo, como trabalhadores de aplicativos, né, que ainda tem muita dificuldade para se organizar como associações para lutar, defender ali os seus direitos, né? Como é que você vê o desafio dessa organização da base trabalhadora diante de um mercado de trabalho tão fragmentado, informal e precarizado como a gente tem hoje? Veja, Glauco, eu acho que a gente tem sim muitos desafios, só que eu tenho uma desconfiança saudável do que eu gosto de chamar de ideologia do novismo, que é pensar todos os fenômenos como novos. E aí vou tentar me explicar. Veja, o Brasil nunca teve a maioria da sua força de trabalho economicamente ativa em empregos formais. Mesmo no auge do desenvolvimentismo, da industrialização e em fábrica sendo aberta para todo lado, e etc, e etc, etc, boa parte da classe trabalhadora estava na informalidade. O desenvolvimento capitalista dependente no Brasil se faz com uma amplíssima massa marginal, como chamavam Clóvis Moura, né? Um exército industrial de reserva, uma superpopulação relativa gigantesca, que busca estratégias de sobrevivência a partir da economia informal, da economia baixa, como chamava o Milton Santos, e que está em empregos precários, intermitentes, que vêm e vão e fica desempregado, não sei o quê, e muito dependente também de uma economia de serviços e comércio, né? Tanto formal quanto informal. Então, vejam, acho que a primeira coisa, é verdade que na reestruturação produtiva do neoliberalismo, o papel do proletariado fabril, né, no conjunto da economia foi reduzido. É verdade, por exemplo, que você pega o número de bancários dos anos 80 e o número de bancários hoje, há uma queda brutal por causa da mecanização dos processos de trabalho. Também é verdade que uma porrada de fábrica saiu fechando e que antes, se você tinha uma planta industrial com 10 mil, 5 mil operários, hoje em dia é difícil achar uma planta industrial que tenha 2, 3 mil operários.
Mas tudo isso é verdade dentro de um contexto que a maioria da classe trabalhadora nunca teve emprego formal de maneira permanente. A gente nunca teve pleno emprego, né? No sentido firme da palavra pleno emprego. Aí eu começo dizendo isso porque falar de organizar uma classe trabalhadora que não tem emprego formal e uma segurança de condições de trabalho não é novidade no Brasil. Esse é o primeiro ponto que é importante para a gente pensar, né? E aí, a Argentina, por exemplo, tem uma longa experiência de organizar movimento informal a partir dos piqueteiros, né, dos trabalhadores informais. O Brasil tem menos experiência, embora nos anos 90, no auge da destruição FHC, por exemplo, uma parte substantiva das esquerdas se voltou para a organização dos camelôs, né? Era um tema que tinha muita visibilidade, organizar os trabalhadores ambulantes, informais, na época que Edson Gomes lançou aquela famosa música Sou camelô, sou do mercado informal, reguezinho do bom. E aí tem um elemento de novidade, mas também tem um elemento de continuidade. Acho que é importante focar isso, porque em vários debates, às vezes eu me impressiono com a falta de um olhar mais histórico, de mais longo prazo. Só puxando um ganchozinho rápido, uma nota de rodapé, por exemplo, o debate sobre o Brasil vai virar uma teocracia. Eu já defendi isso várias vezes, que o avanço dos neopentecostais conservadores é perigoso, é forte, mas eles estão muito longe de ter o poder que a Igreja Católica teve na primeira metade do século XX no Brasil. Muito longe. O Brasil não virou uma teocracia porque, por exemplo, a Igreja Católica controlava praticamente todo o aparato educacional do país inteiro, de norte a sul, que não tinha educação pública e que praticamente não tinha universidades e que a Igreja Católica mandava em tudo, era o maior aparelho ideológico do país. Fecha esse parênteses. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Glauco, eu acho que também um dos grandes problemas da gente é que a gente não faz o básico, sabe? Eu acho que às vezes se tenta muito inovar e tal. E aí vou te dar um exemplo. A gente tem um trabalho de luta por moradia, e não só luta por moradia, né? Um trabalho de luta por direitos de maneira mais ampla, em Palhoça, que é a região metropolitana de Floripa. Os camaradas do PCBR estão tocando a ocupação Carlos Marighella. Uma ocupação forte que está crescendo, que agora a gente está começando a produzir oficinas de trabalho para investir em produção, em autogestão operária, produção artesanal, montou agora uma academia vermelha para ensinar artes marciais para a molecada, tá num trabalho muito bom de luta por moradia. Como é que a gente conseguiu isso? Foi inovando, foi pensando, não, foi fazendo o básico. Foi tendo alguns militantes que estavam profissionalizados e dedicados única e exclusivamente a organizar aquelas famílias que estavam lá de maneira permanente, fazendo assembleia, conversando, debatendo, dividindo as tarefas, organizando, passando uma cultura política organizativa leninista, mas também aprendendo com a experiência dos moradores e moradoras e tal. E a ocupação está lá, firme e forte, com a capacidade de mobilização incrível, assim. Não tem, assim, muito segredo. Do mesmo jeito, lá em São Carlos também, a gente do PCBR tem outra experiência organizativa muito forte, que a gente tem uma articulação, uma capacidade de organizar, de participar de associação de moradores, de movimento cultural, de batalha de hip-hop, de luta por moradia, de organizar a classe trabalhadora a partir dos locais de moradia, para daí puxar para uma atuação sindical. A gente teve um protagonismo, por exemplo, na greve que teve da JBS Friboi, lá em Santa Catarina também, organizando a partir dos locais de moradia. Então, a gente tem várias experiências que, claro, faltam ser sistematizadas no âmbito nacional, faltam ter uma escala de massas maior. A gente tem várias experiências positivas de um trabalho de massa dando resultado com essa classe trabalhadora informal, precarizada, terceirizada, quarteirizada, uberizada e tal. Quando a gente para olhar, o que foi que a gente fez? O básico. Básico, assim. Não tem nada de fantástico, não tem nada de muito criativo. É fazer o básico. Trabalho de base sistemático, sério, responsável, ouvindo a classe trabalhadora, sabendo construir aos poucos, sem querer impor, por exemplo, não, todo mundo que está nas ocupações que a gente toca é militante do PCBR? Óbvio que não. Isso é tudo certo. É uma luta específica, vamos organizando, vai aos poucos, vai estabelecendo laços de confiança e tal. Então, acho que tem um segundo elemento aqui que é fazer o básico, porque veja, por exemplo, Glauco e Raíssa,
Esse debate que volta e meia aparece, que a esquerda não sabe usar a internet. Pô, uma das coisas básicas que a galera que tem dinheiro não bota. Fundação do PT, por exemplo, a Perseu Abramo, ela recebe uma fortuna. Sabe, se outras palavras recebesse 1/10 do que ganha a Fundação Perseu Abramo, vocês estavam ricos. Vocês não iam ter que se preocupar com conta para os próximos 20 anos. Não tem trabalho digital nenhum, tem grana, tem gente capacitada, tem gente que estudou, que tem experiência, que trabalha com publicidade e propaganda, formado em comunicação social. Não faz. Por quê? Porque não quer. No meu antigo partido, quando eu criei meu canal, antes de criar o canal, eu propus ser um trabalho partidário. Sabe o que aconteceu, Glauco e Raíssa? Riram de mim e me chamaram do Felipe Neto da esquerda, porque na época o Felipe Neto era de direita, agora ele mudou, né? Aí a piada era o Felipe Neto da esquerda. Então a galera achou engraçado. Um canal no YouTube, canal no YouTube não, canal no YouTube não. Isso aí é coisa de Felipe Neto, de não sei o que, não é sério. Sabe? Então assim, eu fiz, pois tá bom, eu vou criar meu canal e vai dar certo, e deu, né? Então assim, falta o básico. Em vários momentos, recentemente teve um debate muito interessante entre os youtubers marxistas, né? Participou Humberto Matos, João Carvalho, Gustavo Gaiofato, eu, sobre essa questão organizativa das esquerdas radicais, e eu defendo que para a gente conseguir avançar muito, não tem muito mistério, a gente precisa começar a fazer o básico. Dando mais um exemplo, uma das coisas que eu mais tenho raiva, se olha para uma comunidade, aí quer começar a fazer um trabalho de base lá, um trabalho de massas com a comunidade. Aí qual é a primeira coisa que algum infeliz fala? Não, vamos fazer um cursinho para vestibular. Não, calma, pô. Tu sabe se é a maior demanda um cursinho para vestibular? Antes da gente chegar querendo impor uma lógica que a gente é confortável, que a gente já sabe fazer, que é uma das poucas coisas que a gente tem uma expertise, vamos chegar lá, conversar com as lideranças, estabelecer relação, mapear bem o território, entender quais são as demandas, entender o que já tem de tecido organizativo, estabelecer laços de confiança e reconhecimento, ver que as pessoas da comunidade vê que a gente séria, que não está aparecendo agora, esperando a próxima eleição, que tem uma intenção ali de um trabalho sério, consistente, de longo prazo e tal. E vamos ver o que a comunidade precisa. Será que é um curso pré-vestibular? Pode ser que não. Pode ser que seja outra coisa. Vamos ter calma, vamos ouvir, vamos aprender, vamos fazer, como diria o Mao Zedong, né? Vamos ensinar as massas e aprender com as massas, né? Parar dessa postura de o dono da razão que vai levar o esclarecimento e a iluminação para as pessoas da periferia. Então, o segundo ponto, a gente precisa fazer um elemento básico. Então, básico. Só fazendo o básico, a coisa já anda e já anda muito. E aí o terceiro ponto fundamental, Glauco e Raíssa, é recuperar os sindicatos, porque assim, né, é uma vergonha a postura, a ação, a forma de funcionamento da maioria dos sindicatos. Enquanto a gente está conversando, o que aconteceu esse mês? O governo Lula resolveu dar a carta sindical para o PROIFES. O que é o PROIFES? O PROIFES é um monstro burocrático criado pelo governo, porque o PT não consegue ganhar o Andes de jeito nenhum. Aí, para tentar controlar o movimento docente, o PT na carteirada passou a vida criticando o Getúlio Vargas, né? A CLT, o sindicalismo tutelado pelo Estado. Aí o PT, que não consegue ganhar o Andes, resolveu dar uma carteirada e criou o PROIFES, que é um sindicato fantasma que não tem base e que faz votação para aderir ou não à greve online. Gente, eles não gostam de assembleia, eles fazem votação online. Imagina, tu tá em casa, é como se fosse votar pelo BBB, quem Davi vai ganhar ou não o BBB, aí você vota online em casa. Aí o PT tá tendo problema de novo com o Andes, com o Sinasef, com a Fazubra, aí resolveu dar carta sindical pro PROIFES, desmoraliza o sindicato, desmoraliza o instrumento sindical. Cada vez que não ganha um sindicato, ataca, sabota, e quando tem os sindicatos são, por exemplo, Glauco e Raíssa. Aqui em Pernambuco, a gente tem a UPE, que é a universidade mais interiorizada do estado inteiro. Tem 9 campos em todas as regiões do estado. Não existe um RU, um restaurante universitário, em nenhum campus da UFPE. Em nenhum. Em nenhum. Aí tu pergunta, os sindicatos lutaram por isso, deram combate? Foi 16 anos de governo dito progressista aqui em Pernambuco. 2 mandatos de Eduardo Campos, 2 mandatos do Paulo Câmara, do PSB. Todas as entidades escaladas, porque tinham ligação com o PCdoB, que era vice do Paulo Câmara, ou com o PSB.
sabe? Então ficou todo mundo calado e deixou, por exemplo, que a universidade mais interiorizada do estado não tenha refeição em cantinho para os estudantes. O DCE da UPE é desde sempre dirigido pela UJS, que é a Juventude do PCdoB. Nunca se moveu, nunca fez um traque de massa para ter um restaurante universitário. As associações docentes, em silêncio. O sindicato da UFPE, da UPE, desculpa, tanto de técnicos como de professores, nunca fez uma luta a contento. Então, assim, o sindicato é uma instituição desmoralizada, não só pela propaganda da direita, não só pela propaganda da mídia burguesa, também. Isso é um fator que a gente não pode desconsiderar nunca. Né? Há uma permanente propaganda e ideologia antissindical, mas é também desmoralizada pela prática. Isso é bem um negócio vergonhoso, um negócio inaceitável, a quantidade de silêncios, a quantidade de cumplicidade que se tem no movimento sindical brasileiro, que não tem independência nenhuma dos governos do momento e que não tem capacidade nenhuma de pautar de maneira firme e intransigente os interesses da classe trabalhadora, e não só da classe trabalhadora de cada categoria, mas da classe trabalhadora de uma maneira geral, porque eu fecho a minha resposta dizendo isso. Veja, o Brasil, historicamente, sempre teve a maioria da sua classe trabalhadora fora de empregos formais, mas em outras épocas os sindicatos tinham uma vocação mais universalista. Então, os sindicatos petroleiros, por exemplo, ele conseguia muito mais apoio, porque boa parte da população identificava a atuação daquele sindicato como representante do seu interesse de baixar o preço do combustível e do gás de cozinha. Né? O sindicato dos professores e professoras de cada estado, a população identificava de maneira mais clara aquele sindicato como instrumento em defesa da educação pública, de qualidade, de melhorar as escolas e por aí vai, sindicatos das áreas da saúde, etc. Essa vocação mais universalista, de ter capacidade de dialogar com bases mais amplas, foi perdida pela maioria dos sindicatos. Isso precisa ser recuperado. O sindicato, além de trabalhar na sua própria categoria, né, porque o que a gente tem, no geral, é uma máquina burocrática descolada da base, ele precisa ter capacidade de organizar um conjunto de interesses de explorados e oprimidos para além de uma categoria específica, para dar sentido de classe às suas ações e conseguir, inclusive, dar sentido organizativo para trabalhadores e trabalhadoras informais, uberizados, pejotizados e tudo isso. Raíssa? Então, esse debate, né, que passa pela estratégia, que é um dos pontos levantados no livro, mas eu vou amarrar e voltar para o livro. Porque um dos pontos que se levanta, principalmente no prefácio, né, que eu acho que uma das coisas que essa obra vem para disputar, além de fazer esse importante resgate da memória das lutas e do marxismo latino-americano e caribenho, mas um dos pontos que você coloca é a questão do eurocentrismo, né? E no marxismo, ou as acusações que sofre o marxismo quanto a um eurocentrismo, às vezes até um eurocentrismo em essência, né? E aí eu acredito que essa obra faça essa disputa nesse campo, mas eu também queria escutar você, como você avalia essas acusações do marxismo ser eurocêntrico e, assim, quais os limites, até que ponto ele é realmente ou não é? É isso. Perfeito, Raíssa. Veja, como quase tudo que pega tem um fundo de verdade e tem um fundo de mentira, né? Há, sim, tradições profundamente eurocêntricas no marxismo. Curiosamente, os marxistas mais eurocêntricos são sempre os mais adorados, né? E aí eu penso no David Harvey, eu penso no Tony Negri, eu penso no Slavoj Zizek, eu penso que algumas figuras que já foram mais próximas do marxismo, depois se afastaram e viraram pensadores progressistas, como o Jung Habermas, que o Haddad adora, o que depõe muito contra o Habermas, né? Enfim, então existe uma tradição eurocêntrica no marxismo, isso é inegável. Ponto. Dito isso, o marxismo não é e nunca foi essencialmente eurocêntrico. E a gente defende que Marx e Engels, à sua época, representaram um paradigma de ruptura com as leituras de determinismo racial e biológico. Para os padrões do século XIX, Marx e Engels eram, sim, antirracistas. Atenção. Alguém vai pensar assim, mas Jones, uma carta que Marx escreveu falando sobre Paul Lafargue, conhece todos esses documentos, li tudinho.
mas eu não estou falando da vida privada, não me importa se Marx era legal ou não na vida privada. Eu, provavelmente, inclusive, se militasse com Marx, ia achar ele insuportável. Eu estou falando da obra dele, do que está escrito e publicado nos livros. Não estou debatendo aqui a personalidade de Marx e de Engels, embora Engels fosse muito mais legal, né? Muito mais agradável. Eu tomaria uma cerveja com Engels, dificilmente tomaria uma cerveja com Marx. Na obra deles, você tem uma perspectiva ali antirracista e antideterminismo geográfico fundamental para o século XIX, porque como Eric Hobsbawm muito bem lembra naquele livro A Era das Revoluções, o pensador mais importante da Europa Ocidental na época de Marx e Engels era quem? Herbert Spencer. Quem é Herbert Spencer? Aquele sujeito que a gente lembra da escola que falava de darwinismo social, que falava que a sociedade é dividida em raças inferiores e superiores e tinha luta de raças. Esse era o pensador mais importante da Europa na época de Marx e Engels e que escrevia, era colunista da The Economist, aquela revista mesmo que, desde a época de Marx e Engels, está perturbando o juízo da gente e está aí até hoje. Então, a gente faz esse debate, por exemplo, no prefácio da primeira edição da coleção No Revolução Africana, Antologia do Pensamento Marxista, sobre o caráter antirracista da obra de Marx e Engels. E aí eu bato, e muito, em análises, por exemplo, como a do Carlos Moore, que afirmam que Marx e Engels defendiam eugenia e tinham uma obra racista. Isso é insustentável, né? E, por exemplo, a obra do Carlos Moore é baseada em falsificações do começo ao fim. No terceiro livro agora, a gente faz um debate especificamente sobre o eurocentrismo, onde essa parte foi eu que escrevi, o Landi revisou, né? A gente faz uma divisão do trabalho, que eu escrevo uma parte, ele revisa, ele escreve a parte dele, eu reviso, enfim. Onde eu escrevi mostrando que o Marx e o Engels sentem uma visão eurocêntrica e de um certo universalismo eurocentrado, achando que existiria apenas uma via de desenvolvimento capitalista que seria igual para todo o globo terrestre. Então, Marx e Engels, nos anos 40 do século XIX, por exemplo, achavam que o colonialismo na Índia seria positivo, porque a partir da dominação colonial ia se estabelecer relações capitalistas. As relações capitalistas iam crescer e germinar até a Índia viver a sua revolução industrial. Vivendo a sua revolução industrial e acabar a sociedade de castas, porque a sociedade de castas era algo ligado a uma época pré-moderna, pré-capitalista, e a partir disso, uma sociedade industrial consolidada na Índia, tal qual a Inglaterra, a gente poderia ter uma revolução socialista na Índia. Essa era a análise de Marx e Engels, por exemplo, nos anos 40 do século XIX. E aí, como eu busco mostrar no prefácio, Marx e Engels superam essa visão. Eles erraram nisso. Tinha uma perspectiva unidimensional de via de desenvolvimento capitalista a partir do estudo da crítica da economia política e de um estudo mais sistematizado do material histórico e etnográfico de sociedades não ocidentais, né, particularmente a China, a Índia, o Egito, a Pérsia e a Indonésia. Marx e Engels vão transformando as suas visões e já nos anos 50 do século XIX, Marx e Engels percebem que há vias, no plural, de desenvolvimento capitalista, que o colonialismo não ia necessariamente provocar nenhuma industrialização, nenhuma revolução burguesa nos países, e que era possível ter um sistema capitalista global totalmente integrado com países industriais, centrais e áreas colonizadas, que ficariam eternamente como simples áreas colonizadas, sem que a presença de relações capitalistas ensejasse um trabalho assalariado, tal qual na Inglaterra, ou na França, ou na Bélgica. Isso aparece de maneira cristalina no livro 1 do Capital, onde Marx faz um debate no capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva, que é um capítulo bem conhecido, mas tem outro capítulo do livro 1 que é muito importante para esse debate, que é bem pouco comentado, que é a teoria moderna da colonização, em que Marx faz um debate crítico com pensadores ingleses que achavam que a Austrália iria caminhar para um desenvolvimento capitalista tal qual a Inglaterra a partir da colonização. E Marx faz um debate mostrando que não, inclusive servindo como uma espécie de balanço autocrítico do que Marx escreveu, e Engels também, sobre a China e a Índia nos anos 40. Então, Marx e Engels, eles conseguiram avançar na luta contra o eurocentrismo na sua própria obra. O X da questão é que
conhecimento não é só ler e entender. Porque se fosse só ler e entender, era muito fácil, ninguém errava, né? Bastava saber interpretar texto. Há contextos de luta política, de correntes teóricas dominantes, de hegemonia, de onde se produz as teorias e por aí vai, em que, por exemplo, no Brasil, várias leituras do marxismo foram leituras eurocêntricas, mecanicistas, no sentido que olhavam o padrão histórico do desenvolvimento capitalista da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e esperavam um processo semelhante. Mas isso não é culpa intrínseca de Marx e Engels, isso por um lado. Pelo segundo lado, isso se reflete numa própria cultura histórica no Brasil, como país de origem colonial e de capitalismo dependente. Vamos lembrar que antes de aparecer decolonial, pós-colonial, Boaventura de Souza Santos e Companhia Limitada, esse povo tinha um bocado de teóricos e pensadores brasileiros falando contra a perspectiva de imitação de ideias europeias, contra o transplante de ideias europeias para o Brasil. Manuel Bonfim, o Alberto Torres, o Álvaro Bomilcar, o Euclides da Cunha, mais para frente, depois, o Guerreiro Ramos, o Álvaro Vieira Pinto, o Rolando Kubitschek, o Nelson Werneck Sodré no livro A Ideologia do Colonialismo. Há uma larga tradição teórica no Brasil que fala que, historicamente, há uma tendência da classe dominante e da própria formação cultural brasileira de importar ideias, modelos, categorias e paradigmas desajustados da realidade brasileira para analisar a realidade brasileira pela força do efeito e prestígio dos centros imperialistas que são produtores hegemônicos de conhecimento. Então, do mesmo jeito que quase todo mundo que faz cinema no Brasil, em alguma medida, se espelha nos paradigmas estéticos hollywoodianos, quase todo mundo que faz ciências sociais no Brasil se espelha em modelos franceses, alemães, estadunidenses, ingleses, inclusive o povo da colonial e pós-colonial, porque cá entre nós, né, gente, boa parte dessas teorias surgiu na Universidade da Europa, né? Assim, tudo é o decolonial europeu. Eu acho fantástico isso. Estamos estudando outras epistemologias. Estamos aprendendo com quem? Não com o Centro de Estudos em Coimbra, do Boaventura de Souza Santos. Assim, é quase com uma piada, né? Aprendendo decolonial com o europeu, mas tudo certo. A vida é dura. Então, há sim um histórico de problemas de eurocentrismo. E aí, no marxismo, como em quase tudo na vida, há as melhores correntes e as piores correntes. Por exemplo, o Caio Prado Júnior, que é um marxista muito celebrado em São Paulo. Vocês estão em São Paulo? Sim. Perfeito. É quase um crime em São Paulo, em certos espaços, de falar mal do Caio Prado Júnior. Mas o Caio Prado Júnior, ao meu ver, não só tinha vários aspectos de eurocentrismo na obra, como a obra dele era racista. Se ele era na vida pessoal ou não, eu não sei. Dizem que ele era muito legal, mas a obra dele tem várias e várias tiradas racistas. O Caio Prado Júnior era marxista. O Clóvis Moura, também marxista, não tem nada de eurocêntrico na obra dele, e muito menos racista. Então, assim, que marxistas a gente está debatendo? Do mesmo jeito que, por exemplo, o Domênico Lossurdo, um marxista que era italiano, tem uma perspectiva anticolonial e muito boa na obra dele. Já você pega outro marxista italiano, o Antônio Negri, eu acho que tem uma obra ruim, com um computo geral, e eu também acho que era eurocêntrica. São dois marxistas italianos. Então, a ideia de que o marxismo é essencialmente eurocêntrica não se sustenta, e ela parte, Raíssa, de uma falsificação histórica, porque, veja, é impossível falar da descolonização afroasiática, que talvez foi o evento mais importante da história da modernidade, porque inverteu uma tendência histórica de mais de 400 anos de avanço do colonialismo, sem falar do marxismo, viu? Que, assim, Revolução Chinesa, dirigida pelo Partido Comunista, né? Mao Zedong, marxista. Revolução Coreana, Kim Il-sung, marxista, Partido do Trabalho da Coreia. Revolução Vietnamita, Guerra de Libertação do Vietnã, Partido Comunista, Giap, Ho Chi Minh, tal. Independência indiana, um protagonismo, uma força muito forte também dos marxistas. Não foi um negócio pacífico lá, Mahatma Gandhi, não. Isso é uma falsificação histórica, né? O processo de emancipação nacional da Indonésia, uma força muito grande do Partido Comunista, que chegou a ser o Partido Comunista mais forte fora do poder, que infelizmente foi derrotado com o golpe de 65 em Jacarta, mas foi um Partido Comunista muito forte. Você vem para a África, descolonização das antigas colônias portuguesas, né? Protagonismo de Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel,
Eduardo Mondlane, todos marxistas. Gana, Kwame Nkrumah, marxista. Revolução em Burkina Faso, Thomas Sankara, marxista. Mandela, gente, era marxista, viu? É porque tem um Mandela do Velho Testamento e um Mandela do Novo Testamento. O Mandela do Novo Testamento é terrível. Lembra um pouco o Lula, né? Meu neoliberal, meu conciliador e tal, mas Mandela já foi marxista. Uma boa parte, inclusive, do Congresso Nacional Africano era marxista. Então, assim, historicamente, no processo de descolonização afroasiático, Fanon, inclusive, era marxista, não era pós-moderno, não era decolonial, não era pós-colonial. Fanon era marxista-leninista, sabe, das correntes do marxismo terceiro-mundista. Então, historicamente, você tem um protagonismo muito grande do marxismo nas lutas anticoloniais, nas lutas de libertação nacional, nas lutas revolucionárias. E eu falei do caso da descolonização afroasiática, mas a gente pode trazer isso também para o contexto da América Latina, como está muito bem expresso no livro. Agora, e aí eu fecho a resposta. Há, sim, um problema histórico de Partido Comunista na América Latina, de entender a especificidade da América Latina. Historicamente, o Partido Comunista Argentino, a trajetória dele é um ajuntamento de tragédias, porque ele nunca entendeu muito bem o que foi o fenômeno do peronismo. O Partido Comunista da Bolívia nunca entendeu muito bem o que é o fenômeno dos povos originários, e a necessidade da fusão do marxismo com o indigenismo. O Partido Comunista do Peru, pós-Mariátegui, também nunca entendeu muito bem o papel dos povos originários. Mesma coisa pode ser dita do Equador e por aí vai. Então, assim, e o Partido Comunista Mexicano nunca conseguiu estabelecer uma linha sólida e consistente frente ao legado da Revolução Mexicana e ao governo do general Lázaro Cárdenas, né? E toda a experiência que foi ali interessante e importante. Ou seja, aqui na América Latina, assim, o movimento comunista tem vários problemas de entender a especificidade de Nuestra América. Talvez porque ficou muito tempo procurando um operário fabril onde tinha indígena, camponês e trabalhador informal. Acho que essa é uma das coisas que a gente precisa superar, porque, desculpa me estender, Raíssa, mas eu fico indignado com esse papinho que tem aí agora, que tudo é identitarismo. Tudo é identitarismo. Identitário. A maioria dos infelizes não tem a decência de explicar o sentido dos termos usados, o que é que está se chamando de identitarismo, o que é que está se chamando de movimento identitário, e se pensa a classe trabalhadora como se fosse um exército de clones do Brad Pitt ou do David Beckham com macacão azul saindo de uma fábrica da Ford. Se alguém espera encontrar uma classe trabalhadora brasileira com esse perfil, realmente vai ficar muito difícil, porque essa não é a classe trabalhadora brasileira. Ó. Aí não vai achar nunca. Né? A procura pela classe trabalhadora vai ser igual a procura pelo Hexa. Não vai chegar. Né? Acho que a gente precisa calibrar muito a análise a partir da realidade brasileira e latino-americana, e eu acho que o livro ajuda a contribuir com isso, e é por isso, Raíssa, que a gente fez questão de, mesmo com pouco espaço e com o preço do papel exorbitante, colocar textos sobre a questão negra, sobre a questão da mulher, sobre a questão indígena, para ajudar a combater também esse discursozinho reacionário, normalmente de gente branca de classe média, que não quer perder protagonismo, que sempre mandou em todos os espaços, de que tudo é identitarismo fora de uma visão economicista e restrita do que é a classe trabalhadora. Jones, a gente está chegando aqui no nosso limite de tempo, mas antes queria aproveitar para te fazer uma pergunta aqui final, que é justamente a respeito dessa visão eurocêntrica que você está falando, né? do eurocentrismo, mas no caso não só relacionado ao marxismo, mas a uma análise geral. A gente teve agora recentemente eleições para o Parlamento Europeu, e eu vi muita gente aqui no Brasil falando, olha, parece que está tendo uma onda de extrema-direita, né, na Europa, e algumas pessoas que parece que não estavam no Brasil quando Jair Bolsonaro era presidente, porque não atribuía essa alcunha de extrema-direita a Bolsonaro, ou não vê Milei, enfim. E aí, estendendo isso para uma onda de extrema-direita no mundo. Considerando essa realidade que você falou, por exemplo, da realidade do cenário afroasiático, você acredita que a gente tem uma onda de extrema-direita mesmo no mundo, ou são especificidades, são locais que têm cada um suas características próprias e que são fenômenos que podem ter relação, mas que não são necessariamente uma onda?
Então, veja, eu acho que existe uma tendência à crise de sistemas políticos de dominação tradicionais nesse contexto de longa transição da atual dinâmica do sistema imperialista, né? Então, assim, inegavelmente, há transformações acontecendo em todo canto. Por exemplo, na Índia, a gente tem um nacionalismo hindu reacionário do Modi crescendo de maneira substantiva, né? E ameaçando, inclusive, uma convivência ali pluriétnica e religiosa que existia e funcionava precariamente, mas funcionava entre hindus, muçulmanos, cristãos e por aí vai, sabe? E aí, se a gente for, por exemplo, para outro país significativo, Japão. No Japão e na Coreia do Sul vem crescendo os discursos de extrema-direita que defendem, inclusive, remilitarizar esses países e avançar numa espécie de guerra fria, de corrida armamentista com a China e tal. Para além da Europa Ocidental, que eu acho que é chovendo molhado, o avanço do neofascismo dos Estados Unidos e por aí vai. Quando a gente vai para a América Latina, a gente vê uma tendência de crescimento, sim, de corrente neofascista. Mas no Chile, que acabou de passar por uma rebelião social, o Cast, que é uma espécie de Bolsonaro de lá, tem fortes chances de ganhar a próxima eleição frente ao governo do Gabriel Boric, né? Que eu chamo carinhosamente de o Haddad do Chile. Às vezes eu tenho dúvida se o Boric é o Haddad do Chile ou o Haddad é o Boric brasileiro, né? A gente fica em dúvida. Então, por exemplo, no Chile tem chance, na Argentina a extrema-direita já está no poder, no Brasil a extrema-direita, no poder não, aliás, no governo. Na extrema-direita acabou de sair do governo federal e tem fortíssimas chances de voltar. Tem o Bukele, enfim. Então, assim, agora, é necessário fazer algumas diferenciações. Por exemplo, nossa queridíssima Colômbia nunca teve um presidente progressista de esquerda na vida. Toda vez que chegava alguém com cheirozinho de esquerda, era assassinado. A Colômbia, um dos esportes preferidos era matar presidente e candidato a presidente. Pois bem, está tendo um governo Gustavo Petro, o melhor governo da América do Sul, com minoria no Congresso, e que está pautando um conjunto de reformas estruturais muito importantes, governando a quente, baseado na mobilização popular, e acabou de aprovar uma reforma da Previdência, uma reforma mesmo, para incluir na cobertura previdenciária mais 2 milhões de pessoas. Inclusive, outras palavras, é um dos poucos veículos de mídia do Brasil que dá cobertura para o que está acontecendo na Colômbia do governo Gustavo Petro. E a extrema-direita não está se fortalecendo na Colômbia. Opa! Né? A China está muito bem, obrigado, não tem extrema-direita porra nenhuma, está tudo tranquilo, está tudo indo bem. Na África Ocidental, teve várias rebeliões contra o colonialismo, o neocolonialismo francês, com projetos com a retórica anticolonial, anti-imperialista, anti-francesa muito grande, e a gente não sabe bem o que vai dar daquilo ali. Eu mesmo não gosto muito da ideia de golpe de Estado liderado por militar. Eu acho que tem que ter um pé atrás, mas indica uma recuperação de uma retórica, de um projeto político panafricanista, anticolonial, antineocolonial. Teve até uma eleição recente. Qual foi o país, gente? Eu li a matéria em outras palavras, inclusive, que um candidato antifrancês também ganhou, com discurso panafricanista. Não lembro o país, enfim. Nos outros países foi golpe de Estado, no Mali, na Burkina Faso, mas teve uma eleição recentemente que um candidato também ganhou, muito alinhado a esse projeto. Por exemplo, a África Ocidental não parece estar caminhando num fortalecimento da extrema-direita. Ao mesmo tempo, você tem, em alguns países da Europa Ocidental e da Europa Central e Oriental, experiências interessantes. Os comunistas estão crescendo na Áustria, um partido comunista pequeno que está crescendo bastante. Na Alemanha, a Sarah Wagenknecht criou um partido com o nome dela, que é o suprassumo da bizarrice. Se fosse um latino-americano fazendo isso, né? Era personalismo e caudilismo. Mas o partido teve um importante resultado nas eleições europeias. O Partido Comunista Grego segue crescendo. O Partido Comunista Turco segue crescendo também, se fortalecendo. Então, eu acho que há uma perspectiva, sim, de uma parte substantiva da humanidade rumar para a extrema-direita no contexto de crise capitalista, mas é possível reverter essa tendência. É possível como? Parando de frustrar as expectativas da classe trabalhadora,
parando de se comportar como um gestor, como um gerente do sistema na sua fase neoliberal e se propondo a assumir de armas e bagagens papel do antissistêmico. Eu concluo fechando isso. Veja, é inaceitável que a extrema-direita consiga aparecer como antissistêmica. Por exemplo, é inaceitável que na França Marine Le Pen pareça ser a voz mais firme contra a OTAN e a submissão da França à política dos Estados Unidos e à guerra da Ucrânia. Assim, é um negócio inacreditável. É inaceitável que na Alemanha, a alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, seja o país que mais critica a submissão da Alemanha aos Estados Unidos, ter parado de comprar o gás russo, começar a comprar combustível dos Estados Unidos, que aumentou o preço do combustível, afundou a economia alemã e o país está em recessão. É a extrema-direita a maior voz que critica isso? Ou no Brasil, agora, a extrema-direita vai surfar muito, porque ela vai defender o piso constitucional da saúde e da educação, porque o governo Lula está querendo atacar. Então, aquele canalhazinha da pior qualidade, do Nicolas Ferreira, está dizendo que vai chamar a audiência pública em defesa do piso da educação que o Lula quer cortar, sabe? Então, assim, se a gente deixa o papel de crítica radical, tanto na simbologia como no discurso, de contestação para a extrema-direita, aí sim o mundo vai rumar para o fascismo, ó, com folga. Mas se a gente recupera um papel de uma esquerda radical, de uma esquerda crítica, de uma esquerda que não se propõe a ser gestora do sistema, mas sim um fator de transformação da vida da classe trabalhadora, a gente consegue sim deter essa onda de extrema-direita. Jones, o país é Senegal. Senegal, onde teve ali a vitória dos patriotas africanos do Senegal para o trabalho, ética e fraternidade. E você fez a referência, né, ao fato do Pátria Socialista Omote ter surgido numa mesa de bar. Se eu falei que estava finalizando, estamos finalizando mesmo, mas assim, nunca tem uma saideira só, né? Tem a primeira saideira, agora a Raíssa vai com a segunda saideira aqui para a gente fechar o programa, Jones. Sim, por fim... essa é a última perguntinha aí. Ainda sobre o prefácio do seu livro, né? Do livro que você e o Lande organizaram, o prefácio que vocês cunharam juntos. Os vários pontos que vocês se debruçam ali buscam, né, como você comentou no começo da nossa entrevista, pensar sobre os desafios, sobre os erros e os acertos do marxismo latino-americano e caribenho. E um dos pontos que você levanta é a questão do paradoxo do reformismo. Eu queria que tu comentasse aqui pra gente o que seria esse paradoxo do reformismo, como ele, sei lá, não sei se ele se reflete em algum dos escritos escolhidos para compor o livro, ou como ele se reverbera na atualidade. Então, a gente chamou de paradoxo do reformismo uma compreensão que é, historicamente, na América Latina, por exemplo, nunca teve um estado de bem-estar social, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o reformismo latino-americano com o que foi o governo trabalhista inglês no pós-Segunda Guerra Mundial, ou a experiência do estado de bem-estar social francês, ou a experiência de estado de bem-estar social italiano, o reformismo latino-americano entrega muito pouco, né? Muito pouco. Assim. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue uma força de massas impressionante ao ponto de que, em certos países, como é o caso da Argentina, por exemplo, na Argentina não existe nada fora do peronismo. Quem não é peronista define sua identidade política pelo antiperonismo. Mas não existe nada fora do peronismo na Argentina, né? Uma corrente reformista do movimento operário. Então, há uma necessidade de explicar por que, historicamente, o reformismo latino-americano, entregando tão pouco, consegue manter uma hegemonia tão sólida sobre o movimento operário e popular. E aí o caso argentino, ao mesmo tempo que é bom para entender essa força, ele é até ruim, porque o peronismo foi até mais radical se você comparar, por exemplo, a força do Velásquez Ibarra no Equador ou do lulismo no Brasil. Né? Estamos falando de projetos que não entregaram nenhuma reforma. Aí o Valério Arcari do Velho Testamento, ele criou um termo que o Valério Arcari agora está em outra. Ele está abandonando o Trotsky. O Valério Arcari do Velho Testamento criou um termo reformismo sem reforma, que não existe, não é reformismo. Né? Mas assim, não entregaram nenhuma reforma, mas tem uma força, uma dominância muito grande. A gente busca explicar isso a partir de uma dimensão
muito mais num plano teórico do que esmiuçar na dimensão prático-organizativa, que é esse eterno espelho de buscar uma comparação dos países da periferia com os países centrais e pensar uma certa incompletude do capitalismo, uma incompletude da democracia, uma incompletude da república, uma incompletude do Estado de Direito. Então sempre tem um espelho. Nunca o capitalismo dependente é o que é e é necessário superar. É sempre necessário mudar, porque a gente tem um falso liberalismo, um falso republicanismo, um falso Estado democrático de direito, uma falsa democracia, se comparado com os países centrais. Então, isso é muito forte porque é quase que onipresente nas classes sociais, né? A burguesia defende isso por outras perspectivas. As camadas médias no Brasil, normalmente abestalhadas pela França, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, defendem isso também. Boa parte da esquerda defende isso também. Então, há uma força muito grande dessa ideologia do espelho, né? E olhar para os países centrais e buscar um facsímile. E aí parece algo muito mais transformador e muito mais promissor do que é a ideia de operar reformas para chegar no nível dos países centrais do capitalismo, isso por um lado, e por outro, o grau de miséria, de exploração é tão grande na periferia do sistema capitalista que, de fato, qualquer mudança pequena faz um efeito gigantesco na vida das pessoas. Assim, objetivamente, por exemplo, o Lopes Obrador acabou de ganhar a eleição. Você para fazer uma análise do Lopes Obrador, é um governo muito fraco do ponto de vista de mudanças. Mas é um governo que valorizou em 126% o salário mínimo. Meu amigo, veja, teve gente que é o melhor período que comeu na vida. É provável que tenha milhares de trabalhadores e trabalhadoras mexicanos que, desde que nasceu, nunca tenha feito 3 refeições certinha mesmo ali, para café, almoço e janta, e tenha feito agora. Cada valorização do poder de compra do salário mínimo. Então, assim, vai dizer para um cara desse que o presente não é bom, é difícil. Porque ele vai dizer assim, não, pô, como é que não é bom? É bom, pô. Oxe, eu tô comendo bem, eu coloquei uma cerâmicazinha na minha casa, eu comprei uma televisão nova e tô financiando uma moto. Estou com uma perspectiva de colocar minha filha, meu filho numa universidade, e antes não tinha nada disso, eu estava passando fome, como é que não é bom? É bom. É só uma política de valorização do salário mínimo. Já faz uma diferença brutal na vida das pessoas, assim. Então, como a gente conseguir dialogar com esse sentimento, que é justo e genuíno, de uma certa gratidão a projetos limitadíssimos, mas que causam impacto concreto na vida das pessoas, e ao mesmo tempo mostrar que esse impacto é pouco, que a gente pode e deve cobrar e lutar muito mais, porque, inclusive, esses projetos reformistas, eles são muito limitados do ponto de vista histórico, né? A durabilidade deles é baixíssima. Normalmente, eles são derrotados de maneira muito rápida, ou até eles mesmos operam a destruição dos direitos que eles operaram, né? Enfim. Então, acho que esse é um dos grandes desafios também do marxismo latino-americano, é como fazer frente a esse reformismo que é muito fraco, mas do ponto de vista de transformações, mas ao mesmo tempo muito eficiente para manter a hegemonia no movimento operário e popular. Jones, queria agradecer a sua participação aqui no Outras Palavras TV e fica a dica para quem está acompanhando a gente, Pátria Socialista ou Morte, organizado pelo Jones Manuel e Gabriel Landi, da Autonomia Literária. Um abraço para o Cauê, para o Taca também. E, Jones, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Glauco, Raíssa, foi um prazer. Estou disponível, estou sempre acompanhando Outras Palavras. Inclusive, sábado sai um vídeo no meu canal baseado numa entrevista do Outras Palavras, que é Lula entre a saúde e os rentistas. É esse o título. Eu gravei um vídeo a partir desse texto, então prazer estar aqui com vocês e vamos embora. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o historiador, professor, educador popular, youtuber, podcaster e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Jones Manuel. Raíssa, agora chegou a hora de você falar do Outros 500 também. Sim, gente. Primeiro agradecer, muito obrigada por aceitar o convite, Jones, por vir apresentar o livro. Muito legal a obra, acho que está na responsabilidade aí de Outras Palavras também fazer reverberar esse tipo de produção, espalhar por aí e
Então, gente, para quem gostou do livro, saibam que vai ser sorteado no Outros 500, que é o nosso programa de autofinanciamento colaborativo, né? Os nossos leitores contribuem com o nosso jornalismo para a gente conseguir continuar tocando essa luta aí, que é enfrentar a mídia comercial, né? Esse é o espacinho que a gente faz com muito trabalho e vontade de abrir mais espaços nesse mundo aí. E semanalmente acontecem sorteios e também os nossos apoiadores têm direitos a descontos exclusivos nos nossos parceiros. Um dos parceiros, por exemplo, é a Autonomia Literária. Então, chega lá na Apoia-se, não sei se vocês conhecem, a Apoia-se é uma plataforma de financiamento colaborativo também, e chega lá na nossa campanha e há vários planos disponíveis para os valores cômodos, né? E se for possível, apoie o trabalho da gente. É isso, tem desconto aqui no Pátria Socialista ou Morte se você colaborar com Outros 500. Está aqui na tela, apoia-se, o apoia.se/Outras Palavras. E a gente volta na semana que vem com mais um Outras Palavras TV. Até lá!